Sabe aquela sensação de que tem que existir algo a mais na vida? Mas por onde começar essa busca? Pois é, nesta análise a gente vai desmistificar a espiritualidade prática, começando do zero mesmo, do absoluto zero. Olha, tudo começa com essa pergunta aí. O universo, ele é só um monte de matéria morta, um mecanismo gigante sem consciência? Ou será que há algo mais? A resposta que a gente dá para isso muda completamente o jogo, define toda a jornada. Porque se for só matéria, bom, não tem muito o que fazer, né? Mas e se não for? Aí a gente chega nesse princípio, que é a base de muitas tradições antigas: o todo é mente, o universo é mental. O que isso quer dizer na prática? Que a base de tudo, a realidade mesma, não é matéria, é consciência. E se isso for verdade, bom, aí as regras do jogo mudam completamente. E é isso que nos leva ao nosso primeiro grande ponto. A ideia de que o universo não é só uma coisa que está lá, fora, sabe, separada da gente, mas que ele é, na verdade, um reflexo de uma mente maior, e a nossa própria consciência é a chave, a porta de entrada para começar a entender isso tudo. Vamos pensar na consciência como a TARDIS, aquela cabine de polícia do Dr. Who. Por fora parece uma coisinha comum, limitada, mas por dentro, nossa, é infinita, é multidimensional. E a primeira grande sacada da espiritualidade prática é essa. Esse nosso mundo interior gigante não serve só para a gente ficar sonhando acordado, não. Ele molda ativamente o mundo aqui fora. Se o universo é mental, então a nossa mente é tipo o painel de controle. Ok, mas se o universo é um sistema mental, ele precisa ter um sistema operacional, certo? Tem que ter regras. Antes de sair tentando dirigir a consciência, é bom conhecer as leis de trânsito do universo, né? E elas estão aqui. São os 7 princípios herméticos, que vêm de um texto bem antigo chamado O Caibalion. Pensa neles como se fosse a física desse universo mental. Por exemplo, o princípio da vibração. Ele diz que tudo está se movendo, nada fica parado. Isso quer dizer que a gente pode mudar nossa própria frequência de energia. Ou então, causa e efeito, que lembra a gente que nada é por acaso. Cada pensamento, cada ação gera uma consequência. Isso aqui não é questão de crença, sabe? São mecanismos. Entender como eles funcionam é a base para a gente navegar na realidade de um jeito mais consciente. Beleza, essas leis são universais. Só que, ao longo da história, cada cultura criou seus próprios idiomas, suas próprias ferramentas para trabalhar com elas. Então vamos dar uma olhada em alguns desses caminhos para ver como eles aplicam esses princípios na prática. Aqui no Brasil mesmo, a gente tem 2 caminhos muito ricos que são um ótimo exemplo disso. De um lado, o candomblé, que preserva as tradições africanas, com o culto aos orixás como as próprias forças da natureza. Do outro, a Umbanda, que é uma síntese bem brasileira, que trabalha com os orixás e também com as entidades, os espíritos que vêm para a caridade. As práticas podem ser bem diferentes, mas no fundo, os 2 caminhos são jeitos de entender e de interagir com as energias e as vibrações do universo. Olha só esse quadro, ele dá uma visão geral bem legal. Dá para ver que cada tradição tem suas ferramentas principais, né? O hermetismo usa a mente e as leis universais como ferramenta, já a Umbanda vai para as ervas, para elementos da natureza. O gnosticismo trabalha muito com símbolos para ter revelações. Ou seja, as ferramentas mudam, mas os objetivos são bem parecidos. Equilíbrio, libertação, domínio de si. E isso tudo nos leva a um conceito que é super importante para quem está começando, a tal da filosofia perene. A ideia é simples. Por trás de todos os rituais, de todas as linguagens diferentes, existe uma única verdade universal. Então a meta não é sair colecionando rituais de um monte de tradições. É buscar essa essência, sabe? Esse fio de ouro que conecta tudo. Ok, então a gente já entendeu a teoria. Mas agora vamos para o que interessa. Como é que se começa a praticar? Vamos montar um tipo de kit inicial com 2 habilidades que são essenciais: proteção e comunicação. A primeira ferramenta desse kit é a proteção. E calma, isso não tem nada a ver com medo de ataques espirituais ou coisa do tipo. É muito mais como uma higiene psíquica. Pensa bem, se o universo é mental, a gente está o tempo todo mergulhado nos pensamentos e emoções de todo mundo. Manter o nosso próprio espaço energético limpo é, antes de tudo, um ato de autocuidado. E olha só como pode ser simples. É um exercício que não leva nem 1 minuto. Primeiro passo, foco. É só parar e ficar em silêncio por um instante. Segundo, visualização. Imagina uma esfera de luz, uma luz dourada bem brilhante, nascendo no peito e crescendo, se expandindo até formar uma bolha ao redor do corpo todo.
E terceiro, afirmação. Declare, seja mentalmente ou em voz alta mesmo, que só o bem pode entrar nesse espaço. É um jeito simples de calibrar a própria frequência e de definir limites energéticos. Certo? A segunda habilidade é a comunicação. E aqui vem, talvez, o maior desafio para quem está começando. Como é que se filtra o sinal no meio de tanto ruído da nossa mente? Como saber se o que estamos ouvindo é intuição de verdade ou é só o ego falando mais alto? Bom, existe um filtro bem prático para ajudar a diferenciar essas vozes. A voz do ego, geralmente, é crítica, ansiosa, fica remoendo o passado, se preocupando com o futuro, e o resultado deixa a gente mais agitado, mais confuso. Agora, a voz do guia, da intuição, ela é calma, é direta, neutra. Ela foca no agora, no próximo passo. E o resultado é sempre uma sensação de clareza, de que aquilo faz um sentido profundo, mesmo que a mensagem não seja fácil. Um ponto-chave: a intuição nunca, jamais usa um medo para se comunicar. Mas além de filtrar, a gente precisa de ferramentas para escutar de forma ativa. E aqui tem 3 técnicas bem simples para começar. A primeira é a escrita automática. Basicamente, fazer uma pergunta e sair escrevendo sem parar, sem julgar nada do que sai. Isso ajuda a driblar o nosso crítico interno. A segunda, manter um diário de sonhos. Antes de dormir, peça uma orientação e, quando acordar, anota tudo que vier à mente. E a terceira é observar a sincronicidade, sabe? Aquelas coincidências que parecem ter um significado. É um jeito do universo conversar com a gente no dia a dia. Então, para a gente fechar, vamos juntar tudo isso e entender qual é o verdadeiro propósito dessa jornada. É fundamental entender essa diferença aqui. Conhecimento é ler um livro sobre como nadar. Gnose é pular na piscina e sentir a água. O objetivo de um caminho espiritual não é só acumular um monte de fatos e teorias na cabeça. É ter a experiência direta, pessoal da verdade. O mapa, afinal, não é o território. No fim das contas, esse é um caminho de autoconsciência profunda e de responsabilidade pessoal. É sobre entender as regras do jogo para poder jogar melhor, para viver com mais intenção, com mais propósito. Bom, o mapa básico da espiritualidade prática foi apresentado. As leis fundamentais, alguns dos caminhos possíveis, as primeiras ferramentas, tudo está aí. Agora, a pergunta muda. Não é mais o que é isso. A pergunta passa a ser para onde ir a partir daqui. Por onde essa jornada vai começar?